Olá, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica da segunda série. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e hoje a nossa aula tem como tema consumismo e obsolescência programada, ok? Vamos então? Pessoal, vamos lá. O tema da nossa aula hoje é um pouquinho grande. A gente vai ver na tela e vamos ler juntos. Olha só. Nós vamos aprender sobre consumismo e obsolescência programada, influenciada pela mídia global e suas consequências socioambientais. E aí, todos prontos então? Vamos para a nossa aula. Pessoal, já quero trazendo aí os conceitos, consumismo e obsolescência programada. Então, primeiro conceito na tela, consumismo. E o que é consumismo, professora? Consumismo é o hábito de adquirir bens além das necessidades reais, incentivado por mensagens publicitárias que associam o consumo à felicidade, status e mesmo pertencimento social. Então, o consumismo é aquele sentimento de pertencimento, mas isso muitas vezes acontece principalmente através aí do consumo de produtos e produtos diversos, certo? Então, o consumismo, ele é aliado principalmente à propaganda, ele é aliado principalmente à ideia aí da mídia global, associado às redes sociais. Então, você vê um produto, você estava vivendo a sua vida tranquilamente sem aquele produto, mas a partir do momento que ele começou a ser oferecido a você, você começa a perceber a situação que você precisa adquirir determinado item. Então, muitas vezes, é uma espécie de manipulação onde o consumidor é levado a comprar. E como eu falei, principalmente aí por conta dessa ideia de pertencimento, de pertencer em uma determinada sociedade, ok? E a obsolescência programada, pessoal, o que é essa ideia? A obsolescência programada é justamente a prática de fabricar produtos com vida útil reduzida, forçando o consumidor a substituí-los com mais frequência, mesmo quando o objeto ainda é funcional. Então percebam que o consumismo ele está muito ligado aí, pessoal, à obsolescência programada. Sabe aquele sentimento que você tem que comprar determinado produto porque ele está sendo ali, você está sendo bombardeado pela propaganda e muitas vezes você está sendo impulsionado a comprar determinado produto? Então, as empresas e as indústrias, elas pegam essa ideia, esse ideal de felicidade a partir do consumismo e passam a produzir produtos que têm uma vida útil cada vez menor. Vou pegar aqui o exemplo do celular. Então, esse meu celular, ele tem, pessoal, 1 ano de uso, certo? Eu uso ele há mais ou menos 1 ano, basicamente isso. E o que eu percebi depois que ele completou 1 ano de uso? Eu percebi que o meu celular, a câmera dele já não é mais a mesma. Eu percebi que os comandos também já não são mais os mesmos. Como assim, professora? Sabe aquele celular que eu tinha assim que eu comprei? Ele era 1. Então, ele começou a apresentar alguns probleminhas. Logo, o que acontece? Isso é o que a gente chama de obsolescência programada. Os produtos passam a ter a vida útil cada vez mais reduzida. Ou seja, a indústria está dizendo que o meu celular está começando a apresentar defeitos e eu preciso o quê? Eu preciso comprar um outro aparelho. Então, conseguem compreender o consumismo aliado à obsolescência programada? Lembrando que depois que eu comprei o meu celular, outros desses, eles foram o quê? Eles foram sendo lançados. Então, fica aquele sentimento, poxa, eu quero um celular mais atual. Só que nesse momento eu não vou adquirir nenhum telefone. Eu apenas estou dando para vocês um exemplo do que é as práticas aí de obsolescência programada, ok? Então, esse ciclo, pessoal, olha que interessante. Esse ciclo de consumo acelerado gera um comportamento compulsivo e também descartável, que foi a ideia que eu acabei de dar para vocês.
contribuindo para o esgotamento de recursos naturais e a produção excessiva de resíduos. Então, a partir do momento que eu abandonar esse celular, que eu deixar de utilizá-lo ele vai virar um resíduo. E outro problema é justamente o que, para se fabricar outros celulares como esse, vai ser necessário retirar a matéria-prima que vem da onde? Que vem da natureza. Por isso a gente fala, e eu até deixei destacado aqui para vocês, da escassez dos recursos naturais. Quanto mais a gente compra, pessoal, existe sim aquele sentimento de felicidade, mas aí existe um problema maior, que é justamente o esgotamento dos recursos que precisam aí ser utilizados para a fabricação de novos aparelhos. Logo, isso é o que a gente chama aí de ciclo, tá? Um ciclo impulsionado principalmente pelo consumismo através das grandes empresas, ok? Vamos lá então, continuando. Aqui entra o papel da mídia global. Sim, a mídia global, ela tem um papel fundamental em tudo isso que eu acabei de explicar. Por quê? A mídia global, por meio da publicidade, e agora, o papel dos influenciadores digitais na atualidade, até mesmo dos filmes, séries e redes sociais, exerce uma forte pressão cultural e estética sobre as pessoas. Então, você segue aquele influenciador X ou Y nas redes sociais e você pensa logo, o influenciador X ou Y tem, logo eu preciso também adquirir determinado produto. Por isso o nome, influenciadores digitais. Mas muitas vezes, pessoal, a gente deixa de ser influenciado e na maioria das vezes a gente nem precisa de determinados produtos. É justamente a ideia de consumismo. É você comprar aquilo que você não necessita naquele momento. Ok? Ficou a dica? Então, a ideia aí do papel da mídia também tem outros exemplos que eu trouxe aqui bem interessantes. A mídia global, ela promove constantemente novos produtos como símbolos de sucesso e modernidade. Então, na minha época de criança, já faz um tempinho, eu lembro que os aparelhos celulares eram chamados de tijolão. E era justamente aquele aparelho celular grande, mais pesado, com um visor bem pequeno e fazia o seu papel tranquilamente dentro da sociedade, que era o quê? Fazer chamadas, fazer ligações e mandar mensagens. Então, com o passar do tempo, os produtos foram ficando obsoletos. As pessoas começaram a desejar outros tipos de aparelhos. E as empresas, as indústrias começaram a produzir, então, os smartphones. Então, os smartphones, eles se tornaram aí objetos de desejo pela sociedade. E todos os anos, as grandes empresas de telefonia, as grandes empresas produtoras de smartphones, elas lançam para a gente vários aparelhos. São vários aparelhos com várias performances, com vários aplicativos. E você, todos os anos, é levado aí, muitas vezes impulsionado a trocar seu aparelho telefônico justamente por causa da influência da mídia, a influência aí das redes sociais. Então, estão entendendo aqui o papel da mídia? Trouxe outros exemplos, vamos lá. O exemplo é justamente esse, cria um desejo artificial por inovação constante, mesmo sem necessidade prática. Você não precisa, mas você está desejando, você está sendo levado, influenciado para comprar aquele produto. Então, a gente tem um problema que é, normaliza o descartar para comprar novo. Esse daqui já não me serve mais, eu vou descartar para poder comprar um outro aparelho. Especialmente em setores como moda, eletrônicos e automóveis. Eu dei o exemplo do celular, que é bem prático, é bem interessante, mas existem outros exemplos. Existe o exemplo na moda e até mesmo nos carros, nos automóveis. O exemplo da moda é o seguinte, em um ano a moda é usar o bico fino, no ano seguinte a moda já é usar o bico quadrado. Em um ano, a moda diz que o tom da moda, a cor da moda vai ser o verde. No ano seguinte, a cor da moda é o marrom.
Vocês percebam essas mudanças na sociedade? Aí aquela pessoa que comprou o tom verde, ela já vai se sentir ultrapassada. Então ela vai ser impulsionada a comprar determinada roupa na cor marrom, principalmente pelaquela ideia de pertencimento, aquela ideia de que ela precisa permanecer, ela precisa estar atenta aí aos padrões da moda. Então, a gente vê o papel da mídia, pessoal, em vários setores, em vários espaços aí da nossa vida, e isso a gente precisa refletir, a gente precisa pensar e refletir mesmo até onde estamos sendo influenciados, ok? Então, trouxe aqui um exemplo bem prático, já que eu venho falando do celular, que é o seguinte: com isso, o consumo deixa de ser uma escolha racional e se torna uma resposta emocional e socialmente induzida. Ou seja, aqui houve uma mudança na questão do consumo e você passa a exercer o que a gente vai chamar de consumismo. Então, você percebe aqui a mudança no padrão. A pessoa que precisava apenas consumir, aquela questão deixa de ser uma escolha racional e passa a ser uma resposta emocional e socialmente induzida pelas redes sociais. Aí aqui eu trouxe um exemplo, olha que interessante. É uma charge de Oswaldino Vieira, que ele diz: o consumismo na sociedade capitalista e obsolescência programada. Vamos ler a caixinha de texto? Diz assim: é sempre assim no início. Ele fica encantado, basta aparecer um novo celular que somos descartados. Aqui a gente vê a lixeira com vários celulares descartados e a gente vê a alegria da pessoa aqui por ter adquirido um aparelho novo. Lembrando que assim que outro aparelho for lançado, ele vai se entristecer e vai querer o outro aparelho da moda. Então, por isso acaba se tornando aí um ciclo vicioso mesmo, podemos assim dizer, ok? E as consequências socioambientais dessa sociedade consumista desenfreada. Vamos lá. As implicações desse sistema são profundas, tá? Primeiro, implicações sociais. A gente pode falar aí na desigualdade de acesso, porque nem todos conseguem acompanhar o ritmo do consumo imposto aí pela mídia, gerando o quê? Exclusão social. Sim, às vezes as próprias pessoas se sentem excluídas e isso é um problema de ordem social, aliado aí a outros problemas. Ok? A gente também tem um problema social muito grande, principalmente no Brasil, que é o endividamento e a ansiedade. Quando a pessoa não consegue adquirir determinado produto, ela começa a adquirir sinais de ansiedade. Logo, ela é levada aí ao endividamento. Por quê? Porque existe a pressão para consumir, que vai levar aí muitos a comprometerem sua saúde financeira e mental. Então, as lojas falam: você não pode comprar, nós podemos te emprestar o dinheiro. Então, isso é um problema social quando a gente fala de endividamento, ok? Por último, a precarização do trabalho. O que isso quer dizer? Para manter os preços baixos e atender à demanda, muitas empresas exploram a mão de obra em condições degradantes, ou seja, as pessoas vão ter que trabalhar para suprir as necessidades e muitas vezes para suprir o comércio, as pessoas aí vão trabalhar de forma degradante, as empresas não vão pagar aquilo que é a necessidade, aliás, aquilo que não é atendido aí pelas leis trabalhistas, ok? Vamos lá então? A gente vai falar das consequências ambientais. As consequências ambientais são várias. Eu trouxe aqui 3, que é o aumento da extração de recursos naturais. Quando a gente fala de recursos naturais, a gente pode citar minerais, água, madeira e energia, que são intensamente aí explorados. A gente pode citar também como um problema ambiental a geração de lixo, ou seja, milhões de toneladas de resíduos são descartadas, isso anualmente.
incluindo principalmente, pessoal, o que a gente vai chamar de e-lixo, que é o lixo eletrônico, e é um lixo que é muito difícil de se reciclar, porque contém nele muitos produtos químicos. Então, é um lixo bastante complicado que precisa de uma reciclagem específica. E por último, não menos importante, a gente tem a poluição. A poluição, ela ocorre desde a fabricação até o descarte. A gente também tem que falar da emissão aí de gases de efeito estufa, contaminação de solos, rios e oceanos, produzidos através dessas indústrias produtoras de aparelhos eletrônicos. Lembrando que muitas vezes essas indústrias não pagam aí o mínimo de dignidade para os seus trabalhadores, dependendo do país onde essa indústria está instalada, ok? Ainda por cima, polui o meio ambiente. Então, esses são impactos ambientais aí seríssimos. E agora nós vamos para os caminhos da sustentabilidade. Nós vamos falar de soluções, sim, uma possível solução. Então, caminhos para a sustentabilidade, a gente tem como caminho aí o consumo consciente. O que é isso, professora? Consumo consciente é avaliar necessidades reais, priorizar produtos duráveis e principalmente produtos sustentáveis, ou seja, produtos de empresas que valorizam e que preservam o meio ambiente. Também a gente pode falar aí da economia circular, ou seja, o que é isso? Reutilizar, reciclar e reparar, evitando descarte precoce. Sabe aquele celular que você pensa em trocar todos os anos? Você pode viver com ele um tempo a mais, evitando aí o descarte precoce dos aparelhos. A gente também vai falar da educação midiática e ambiental, que é o quê? Desenvolver o pensamento crítico diante das mensagens de consumo. É você se autoavaliar. Realmente eu preciso desse determinado produto? Então a gente pode se policiar nessa condição aqui. Depois, a regulação e políticas públicas. O que isso quer dizer? Leis que combatam a obsolescência programada e incentivem aí a responsabilidade socioambiental das empresas, porque a obsolescência programada ela existe e ela precisa ser combatida através de políticas públicas. Certo, pessoal? Espero muito que vocês tenham compreendido até aqui. A gente vai fechar a aula com uma atividade. Mas antes de fechar a atividade, olha que interessante, eu trouxe uma imagem, é só uma imagem, e eu quero que você reflita aí na sua casa sobre essa imagem. Pessoal, aqui foi uma imagem criada por inteligência artificial e eu pedi o seguinte para a inteligência artificial. Eu disse, por favor, cria uma imagem em que a mídia está sendo... onde a mídia está impondo os seus produtos, onde eu estou sendo influenciado a comprar, a consumir produtos. Então, essa foi a imagem gerada pela inteligência artificial. Olha que interessante, ela criou uma espécie de rua, e nessas ruas a gente tem vários outdoors, a gente tem várias empresas, a gente tem várias informações, é até difícil de se olhar. A gente tem empresas de bebida, empresas de comida, empresas diversas, e nessa imagem a gente se percebe o quê? Sendo bombardeado por diversas informações impostas aí pela propaganda. Olha o poder da propaganda aqui, pessoal, na imagem, certo? Agora, eu acho que já estamos prontos para a atividade. Vamos lá, então? Questão na tela diz o seguinte: o consumismo contemporâneo é amplamente influenciado pela mídia global, que promove a obsolescência programada como prática comum. Comando da questão: qual das alternativas abaixo representa uma consequência socioambiental direta dessa lógica de consumo? Vamos lá? Vamos ler as opções. Lembrando que a gente quer uma alternativa que represente uma consequência socioambiental. Ficou fácil. Alternativa A diz assim: aumento da diversidade cultural e do acesso à informação. Será que é uma lógica aqui direta? Será que isso daqui é uma consequência socioambiental? Vamos para a alternativa B: diminuição da produção industrial e da oferta de empregos.
Diminuir a produção industrial é uma solução, mas a produção industrial em grande escala, ela só existe porque existem pessoas para comprar esses produtos. Então, vamos para a alternativa C. Diz assim, redução do uso de recursos naturais e da geração de resíduos. Olha, ficou interessante, mas a gente quer uma alternativa que represente uma consequência socioambiental. Vamos para a alternativa D. Ampliação do descarte de produtos e intensificação da exploração de recursos naturais. Alternativa E, melhoria das condições de trabalho e diminuição da desigualdade social. Pessoal, está muito fácil. A gente quer uma alternativa que represente aí uma consequência socioambiental. Uma alternativa que melhor representa essa consequência é justamente a alternativa D, quando a gente fala de ampliação do descarte de produtos e intensificação da exploração de recursos naturais. Ok? Então, essa é a alternativa que representa aí uma consequência socioambiental quando a gente fala de consumo, tá? Vamos lá, então. Comentário, a lógica do consumismo acelerado e da obsolescência programada resulta na rápida substituição de produtos, o que leva ao descarte precoce e crescente de resíduos, especialmente eletrônicos. Isso exige maior extração de matéria-prima e gera impactos ambientais significativos, como a poluição e o esgotamento de recursos naturais. Logo, a alternativa correta, como justificado aí, é a alternativa D. Tá? Ok? Vamos para o resumo da nossa aula. Em breve aqui, vamos ver tudo aquilo que a gente aprendeu na aula de hoje. A gente aprendeu sobre o consumismo e a obsolescência programada, alimentados pela mídia global, criam aí um ciclo insustentável que afeta tanto a sociedade quanto o meio ambiente. E a gente falou da conscientização. A gente falou do consumo consciente, que pode ser uma prática aí aliada a práticas mais responsáveis e políticas públicas eficazes, que é o quê? Fundamental para romper esse modelo e construir uma relação mais equilibrada entre, já está até destacado aí para vocês no texto, consumo, pessoas e principalmente o planeta. Aqui são as nossas referências. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero vocês na próxima. Até mais!